rápido. Aleluia, louvado seja Deus. E agradecer o pastor Genivaldo pelo santo carinho, amor conosco, né? Aleluia, louvado seja Deus. Está nos recebendo. Maravilha do céu, louvado seja Deus. Glória seja dada a Deus. João capítulo de número 2, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, seu versículo de número 3, somente, para a nossa breve meditação. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Amém? Vai se assentar em nome de Jesus. Queridos, há uma festa aqui neste texto. Jesus acabou de ser batizado sobre as águas de João Batista. E logo após o batismo ele é conduzido ao Espírito ao deserto. Sofre 3 tentações, vence as 3 tentações. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus chega em uma festa. E esta festa é em Cafarnaum, ou também pode ser conhecido como Caná da Galileia. A Bíblia diz que Jesus vai chegar em um casamento junto com a sua mãe, a convite da sua mãe. Ele está ali, ainda começando o seu ministério. Ninguém ainda o conhecia. Eu fiz a contagem rapidinho aqui, tinha 6 discípulos com Jesus. 2 discípulos que caminhavam com João Batista. Após João Batista falar bem do Senhor Jesus, eles nos acompanham. E Jesus vai chamar mais 4 também discípulos para acompanhar. Jesus está ali no começo do seu ministério. Foi falado aqui agora que Deus, por longo deste culto, dessa vigília, que Deus vai preparar o momento certo, a hora certa. Enquanto a hora certa não chegar em nossas vidas, continuaremos pregando em igrejas pequenas, continuaremos louvando para poucas pessoas. Enquanto a hora da exaltação de Deus não chegar, continuaremos humildes, sinceros, tementes, caminhando com temor no Senhor. Jesus nos ensina isso como maior humildade de ministério. Quando olhamos para a vida de Jesus, Jesus se movia de íntima compaixão. O que significa isso? Jesus sentia a dor do outro. Ele olhava para alguém e sentia-se no lugar da pessoa. Hoje eu vejo alguns pregadores acabando de pregar, pregadores famosos. Alguém está doente no meio da igreja. Alguém está pedindo oração. Prega-se, louva-se, acabe uma agenda, já vai para outra correndo. E Jesus gastava seu tempo com as pessoas. Aleluia! Individualmente, olha para cá. Jesus não atendia agora uma oração só e vou atender a todos. Jesus atendia um por um com paciência. Aleluia! E os ouvia. Isso é se mover de íntima compaixão. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que não se exalta como homem. O Jesus que espera a hora chegar. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O Jesus que espera como ministério iniciante a sua oportunidade. Jesus está no casamento de pessoas pobres. É, Senhor Jesus. O texto vai dizer, a cultura judaica vai dizer que durava 7 dias esta festa de casamento. E dentro desses 7 dias eu vou bem simplificar a palavra, para que a gente venha ganhar tempo e eu entregar aquilo que Deus me entregou para entregar para a igreja. 7 dias não podia faltar vinho sobre esta festa. E quando eu fui buscar o significado de vinho dentro da palavra do Novo Testamento, o vinho significa o Espírito Santo. E a água nas talhas significa a palavra. Aleluia. Quando eles entravam sobre esta festa de casamento, a Bíblia vai dizer que eles se purificaram
pecado. Você lembra da casa de Simão, fariseu, quando Jesus entrou lá, entrou aquela pecadora. Aí ela vai se jogar aos pés de Jesus, vai quebrar um perfume caríssimo e vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Aí Simão, o fariseu, vai se levantar e vai falar: se ele é profeta, ele vai saber quem é esta mulher. Jesus falou: quietinho aí, quando eu entrei na sua casa, você não lavou na minha mão, não lavou nos meus pés, não recebeu como devido, como a lei determina me receber. E essa mulher entrou aqui e deu o melhor dela, porque ela é uma adoradora. Oh, glória a Deus! Aleluia! Numa festa dessa, entra pessoas pra lá e pra cá, e não dá a reverência que o mestre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher, quando se aproximou de Jesus, sangrando, não podia estar ali no meio. A Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus, tremendo e temendo, tremendo e temendo, e tremendo. Alguém vai entender, tremendo e temendo. Se aproxima, uma multidão arrochava Jesus, apertava Jesus, e Jesus continuava andando. Mas quando aquela mulher botou na mão de Jesus, ele parou e falou: alguém me tocou. Há uma multidão aqui que está apertando Jesus. Aleluia, mas a outra multidão aqui está sabendo que está tocando nele. E ele está falando, parando e está falando o que ele estou te falando. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Essa festa, irmão, é Jesus que está. Não pode faltar vinho nesta festa. Não pode faltar o Espírito Santo nesta festa. Aleluia! Só que o que me chama a atenção, pastor Genival, pastor Deir, pastor João, a todos os irmãos que estão aqui, o que me intriga nesta festa, que é duas salas dentro dessa festa. Há uma sala chamada cozinha. Só tem acesso à cozinha quem está preparando para levar. Então, dentro de um restaurante, simplificando, dentro de uma cozinha, nunca vai estar bem conexo. Alguém vai gritar de lá: comanda atrasada, falta arroz. Alguém grita lá de dentro da cozinha: espera um pouco, que já vai sair. Nunca vai estar em sintonia a cozinha com a sala dos convidados, de quem está recebendo a comida ou a bebida. Sempre vai estar desconecto. É por isso que temos que ter Maria na festa e no culto, em determinadas áreas de culto, de adoração ao Senhor. Devemos ter Maria, porque Maria vai olhar para a festa. Foi falado aqui que tem dois tipos de multidão: a multidão que aplaude, mas a multidão que derruba. Aleluia! Quem estava naquela festa, pastor, tinha penetra também. Penetra também na lei judaica entrava. E penetra que entra em festa não quer o bem dos noivos, quer a desgraça da festa. Meu Deus! Nem todo mundo que entra na sua vida dentro desse recinto quer ver o bem dessa igreja, por mais que seja evangélico ou se diz cristão. Aleluia! Tem gente ali que está querendo que o fim acaba mesmo. Oh, glória! Tem gente ali dentro que está querendo alguma coisa para jogar ao vento. Aleluia! E a cozinha está aqui. E o pastor está falando: como é que eu trago aquele pregador? A cozinha está fervendo. Ó, a coxinha queimando, pastor. E a igreja está querendo ouvir pregador novo. Eu quero ouvir cantor novo. Mas a cozinha está pegando fogo aqui, rapaz. Eita! Glória a Deus! Glória, Senhor! O pastor, aleluia, está querendo fechar a igreja. O pastor, aleluia, está desfalcado em algumas coisas, porque está arrumando a cozinha, irmãos, aleluia. Para quem está aí, não quer nem saber, só quer comer. Meu Deus! Acabou, glória a Deus, agora nós eu vou pregar. Glória a Deus, aleluia. Quem está sentado aí, aleluia, parece que a cadeira vai até quebrar, está morrendo. Só quer comer e beber, comer. É fácil, irmão. É fácil. Senta na cadeira e falou: usa alguém para passar profecia, mas você não sabe quanto a cozinha está pegando fogo.
recebemos. Aleluia. Os problemas internos. Maria tem acesso a esses dois acessos. Ela tem acesso à cozinha e ela tem acesso aos convidados. Aleluia. Ela é parente do noivo. Glória Então a Deus. Maria podia pegar. Quando alguém fala, os convidados não sabem disso. Ela já olha e vê, não tem vinho. Aleluia. Uma palavra. Aleluia. Estamos esperando alguma coisa acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está esperando uma desgraça acontecer para jogar a vento, aleluia. Mas tem Maria que entrou aqui hoje. E está vendo a situação do pastor, tá bom não. A saúde dele está debilitada. A vida financeira da igreja não está boa. Aleluia. O vinho, irmãos, quando ela tem obrigações a cozinha. A cozinha para manter essa porta aberta tem que trabalhar. Aí Levítico diz, aleluia, capítulo 6, 13, que combaterá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus chamou para Moisés uma vez, fala para Arão e seus filhos que eu já acendi o fogo, mas também é você que está. Estou sentindo a graça de Deus. Aleluia. Eu estou contigo, aleluia. Enquanto tiver Maria no culto, com a visão aberta, está falando, eu vou rogar um provedor. E o provedor está aqui, e ele vai transformar. Glória. Você repara, glória a Deus. Ele ainda tem uma reserva. Aleluia. Eles usaram aquela talha, tinha 6 talhas, totalizando 618 litros. Mas tinha uma reserva para mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus pega o que tinha no momento, a água que estava ali, e a Maria, olha só, tudo por intermédio de Maria. Maria está ligada. Maria está falando, faz tudo que ele pedir. E aqui eu aprendo muitas coisas. Tem igreja que tem até água. Jesus fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia diz também que o ensinamento de Jesus, que ele ensinava e pregava com o autor aí, diferente dos escribas que foi falado aqui. Os escribas falavam da palavra, rodavam a palavra. É bom ter palavra, mas a palavra para ser praticada. Aleluia, não falada de boca para fora, porque falada de boca para fora é teoria, mas ela é palavra, é poder, é milagre constante. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Tem até a palavra, tem até a água, mas somente a palavra, a maior revelação é. Mas nós somos continuistas, nós somos pentecostais. Aleluia. Os personalistas acreditam que os dons espirituais encerraram na igreja primitiva, mas nós continuistas acreditamos que há 2000 anos atrás curavam-se, libertavam-se, transformavam-se através do poder de 1 Coríntios 12, dos 9 dons espirituais. Ainda acreditamos na atuação, aleluia, dos dons espirituais, mas para o dom ser manifesto tem que ter vinho na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu acho desproporcional Mateus falar, aleluia, ele vos batizará com o Espírito Santo, é bom? Não tem necessidade de ter falado fogo. Porque toda é confirmação. Levanta a mão nessa noite. Glória a Deus. Tem gente que vai cantar, vai ter as notas na garganta. Mas a igreja está paralela, está fraca. Vai ter a letra, mas não vai acontecer nada, aleluia. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Mas entra alguém com teologia e fogo, com fogo, dá certo, igreja. Aleluia. Nessa noite, vencei na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O poder Aleluia. de Deus invadiu
essa igreja nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que eu quero trazer para a igreja é que nós devemos. Aleluia. O maior ministério de Jesus não foi curar, não foi libertar. O maior ministério de Jesus era discernir espírito. Aleluia. Ele olhava e sabia se era ou não era. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós não vemos gente na igreja. Você lembra daquela mulher que estava, aleluia, há 18 anos com espírito de enfermidade, tinha um demônio na coluna dela. Cultos e mais cultos aconteciam. Agora vai apertar o negócio. Culto todo dia na sinagoga. E a mulher assim, olha, assim todo dia no culto. Tem gente assim do seu lado. E você só pensa em ti. Aleluia. Meu Deus. Oh, meu Deus, vai apertar. É por isso que eu gosto que ninguém dá glória. Porque está entrando a palavra. Aleluia. Aí deram oportunidade para Jesus. Jesus nem começou a expor a palavra. Ele apontou para a galeria e falou: mulher, venha cá. Glória. Espírito de enfermidade, sai da coluna dela agora. Glória. Aleluia. Aleluia. É quem tem percepção de mundo, pastor Bruno. O mundo está acontecendo, aleluia, a pessoa está voada. Mas eu vi a irmã pegando e não passando profecia. É irmão indo pra cá, é irmão. Glória. Aleluia. Glória. Quer se comportar como fariseu. Meu Deus. Cadê o vinho? Cadê o vinho? Aleluia, tem água, mas não tem vinho. Meu Deus. Eu vou sentir a graça de Deus. Em lugar grande, em lugar pequeno, em Vitória, na Aleluia. a minha boca vai ser usada para proferir a palavra do eterno Deus. Glória. Aleluia. Fala comigo nesse ponto. Glória. Aleluia. É nesse contexto que Deus sabe quem é você. A sua identidade. Já tem gente chorando lá atrás. Essas festas que nós sabemos quem é adorador de verdade. Aleluia. Glória. Aleluia. Mas pastor, o padrão do culto é isso, a oração, hino da harpa, palavra introdutória, oportunidade, oferta, visitante, depois palavra final. E é todo dia assim, aleluia. A católica é assim, padronizada, mas nós não. Nós temos que acontecer algo diferente. É profecia, é revelação, é cura, é parar o culto e falar o que Deus manda. Aleluia. Glória. Aqui não é religião não, aleluia. Aqui é a extensão do reino chamado Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Temos uma identidade, igreja. Esta mulher, glória a Deus, diga a graça de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa mulher está perceptiva no culto. Enquanto uns estão esperando uma coisinha para jogar no ventilador, outros estão comendo e bebendo, estão nem aí. Garçom, garçom, ó. Meu Deus. Aleluia. É rir pra rir, não é para chorar isso aqui, ó. Garçom, pastor, eu quero, ó. Pastor, ó. É a barriga sua cheia e o pastor tremendo em casa. Meu Deus. Tremendo, culto, falando como que eu vou pagar o aluguel. Acabou, glória a Deus, mas eu vou entregar. Eu vou entregar hoje o que Deus está mandando eu falar na minha boca. E o pastor passando estreito, aleluia. Mas Maria vai se levantar e vai falar: aqui tem provedor, aqui tem. Levanta as duas mãos a tua. Glória. O pastor da família, a cozinha, aleluia, tem responsabilidades, mas a igreja tem que ajudar a comida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Por isso que eu não gosto de fazer festa.
Porque sai falando ainda da festa, ainda falando o quê? Comi pouco. É, Senhor Jesus. Desse jeito. Comi pouco. Ai, do pastor de ligado, se não colocar uma mesa daquela dali, sai falando. Meu Deus. Ai, do pastor, chegar no dia do culto, tá com a igreja aberta. É culpa do pastor, pastor é responsável. É culpa do convidado, que só quer pensar na barriga. Aleluia. Segunda Reis, capítulo número 3. Verso número 14 em diante vai dizer que Eliseu está indo lutar. Tem 3 reis. Aleluia. Ele está junto como profeta, junto com Jorão, rei do norte. Aleluia. E ele vai pelo caminho de Edom, dos Edomitas. E lá, aleluia, não tem água, não tem nada. E alguém vai falar, e agora? E tinha Jorão, e tinha também o profeta do sul junto também. E Josafá, depois que Acabe morreu, Josafá ficou com Jorão, aliançado. Isso é perigoso, aliança com quem Deus não quer. Mas ainda tem profeta ainda. Por meio que não, Bruno, nós, pastor, nós entendemos cada enrascada com o nosso coração ser bom e com a nossa falta de visão. Só que olha que Eliseu vai falar, pastor dele. Aleluia, ele vai falar bem assim, olha, Majorão, se fosse por você, não queria nem olhar para sua cara. Nem para sua cara eu quero olhar. Mas porque tem um homem fiel aí, eu vou consultar a Deus. Aleluia. Glória. Só que fazem covas, abrem covas. Meu Deus. Meu Deus. Abrem bastante covas. E tragam um tangedor. O que é um tangedor? Um músico, um adorador. Aquele que atraía, olha só, o profeta Eliseu, ele não profetizou antes que o tangedor viesse. Vou repetir, talvez eu venha. Glória a Deus. Para eu profetizar para você, alguém tem que atrair Deus para cá. Aleluia. Não é você só entrar e sentar aí e ficar olhando com esses olhos para mim, não. É começar a falar igual Maria. Senhor, provê, entra na casa. Olha só, Jesus estava naquela festa ali, aleluia. Eu sei que o contexto ali era o começo do ministério dele, só que entrando em outra, aleluia, camada interpretativa aqui, eu posso entender que Jesus está falando, não é chegada a minha hora. Por quê? Porque o tangedor. Meu Deus. Não tem nação de nada. Não tem ninguém me pedindo, Senhor, manifesta a tua glória. Meu Deus. Você não é só chegar aqui, a glória de Deus descer, não. Temos que importunar, Deus gosta que importuna, que chama a atenção dele. Glória a Deus. Ninguém pede socorro de boca fechada. Ninguém leva topada no dedo e fica com a não. Abre a boca e grita socorro. Ai, Glória a Deus. Morte, Jesus. Quem está precisando de uma urgência hoje? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Manifesta de Senhor. Mas está faltando vinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu só com letra. Não envolve a igreja espiritualmente. Eu só vou Aleluia. levantar, eu estou sentindo a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo dele. Ele tem que estar enxertado nele os dons. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. É tão bom ter água, aleluia, misturada a vinho. Aleluia, pastores que estão aqui, me permita, quando a água se transforma em vinho, aleluia, a substância que tem ali dentro ainda é o quê? Água. Aleluia. Glória a Deus. Todo preparamento de suco, tudo que é preparamento tem envolvimento de Água. tá vinho, mas tem água envolvida. Glória a Deus. Aleluia. O culto tem que ter palavra.
Mas o Espírito Santo tem que estar envolvido na palavra. Glória a O Deus. mundo tem que ter louvor, mas o Espírito Santo tem que mudar. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, meu varão, aleluia, abençoado de louvor aqui. Aleluia, é por isso, se coloca de pé você. É por isso que alguém olha para você e não entende. É porque você tem água e tem vinho. Oh, glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém olha para ti e fala: oh, glória seja dada a Deus. Como que Deus usa ele e não me usa desse jeito? É porque você tem um segredo ministerial. Você fala: Senhor, eu quero vinho, eu quero vinho, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito. É assim que o Senhor continua profetizando, continua falando nos louvores, porque eu te usarei tremendamente. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Ele Deus. falou: traga-me um tangedor para atrair a presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor está, a profecia é liberada. Aleluia. Glória a Você não entendeu? Deus. Vou repetir Aleluia. novamente. Glória A a Deus. camada espiritual, pastor, a gente entra no culto. O culto está físico. O culto está. Físico. E quando a gente entra, a gente começa a espiritualizar o culto. Há uma guerra em cima da nossa cabeça, segundo os judeus, haviam estudados. Há uma guerra, um palmo em cima da nossa cabeça. Há guerras constantes, legiões, potestades, principados, hostes, dados inflamáveis do diabo contra nossas vidas. Há também, a contraponto, a presença do Eterno querendo se manifestar. É a presença das trevas e a presença da luz. A gente entra no culto, a presença das trevas trabalha, falando: você tem conta para pagar, está cultuando? Aleluia, amanhã tem que trabalhar cedo, está cultuando, aleluia. Tem alguém entendendo aqui na frente? A treva está trabalhando. Pega o telefone, mexe no TikTok. Vai, o dado inflamado está sendo atacado no culto. Bebe água, vai no banheiro tá da hora. Dado inflamado. Presença do diabo, trevas. Jesus está falando: fica sentado. Ouve a palavra, levanta a mão, glorifica a mim. Amanhã aquela conta vai ser paga, a providência vai vir. Alguém está entendendo nessa noite? O culto está acontecendo, irmão. E o culto está acontecendo e você está pegando toda a palavra profética. E você pega no ar. Você está falando: enquanto você está aqui, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando dos seus presentes, eu estou cuidando do seu trabalho. Aleluia. Mas vai se Aleluia. Glória a Deus. Só quem já provou da providência de Deus, levanta a mão. Glória a Deus. Só para quem, aleluia. Essa peça aqui não precisa de marceneiro, porque marceneiro não vai resolver a minha situação aqui hoje. Essa peça aqui, missionária Aparecida, não precisa de mecânico, porque o mecânico não vai resolver a minha situação. Essa peça aqui não precisa de piloto, porque piloto não resolve a minha situação. Mas essa peça precisa de provedor, e provedor vai resolver a minha e a sua situação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está consertando a cozinha. Deus está colocando tudo em ordem, as panelas. Aleluia. Deus está convidando os convidados para ficar, para permanecer, não para encher o bucho, mas para ver a festa crescer, evoluir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós fomos arrebatados, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós que tivemos que vão ser transformados no corpo doente. A terra vai entrar em tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, depois o anticristo vai manifestar, aleluia, completamente, e a ira do Senhor vai acender os 7 selos, as iras, as trombetas, as taças. Mas enquanto isso, a igreja vai estar com ele. Em que, pastor? Na festa. A festa de 7 anos. Levanta a mão. Glória a Deus. Vou repetir novamente. Enquanto a terra estiver em grande tribulação, estaremos na borda do cordeiro, aonde o vinho vai estar lá, a água vai estar lá, a presença vai estar lá. Só para quem está esperando essa noite, meu Deus. Glória a
falando em língua. Nessa noite Deus está falando, valoriza as coisas de cima. Oh, glória, Jesus está falando, oh, aleluia, o ladrão rouba, a traça corrói, mas quem ajuda tesouro no céu, ninguém rouba e ninguém corrói. Aleluia. Então cala, baixou, só quem pensa no céu, levanta a mão. Glória a Deus. Essa palavra Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. eu vi o varão falando aqui por último. Aleluia. Pastor, você tem que tirar mais do seu para inteirar para essa igreja não ficar no centro. 70% dos pastores hoje, deixa eu te falar um segredo. Talvez você está aí, buchudo, só querendo comer e beber. A conta de luz chega, a energia chega, o aluguel Glória a chega, Deus. e o glória a Deus vai embora. Aleluia. Tem profeta querendo ir, querendo cachê. Jesus tinha profissão. Jesus tinha Profissão. e Jesus tinha uma casa. Não é conversa de amigo Santana não. Lá em Cafarnaum. Era a maior cidade mais rica. Estou mentindo, pastor Deus? Mais rica da Galileia. E Jesus tinha uma casa lá. Tinha uma casa lá dentro de Cafarnaum. Aleluia. Glória a Deus. Ele ganhou de oferta missionária. Jesus estudou com Iléu, pai de Gamaliel, de 5 anos de idade até 8, ele aprendeu o Pentateuco. Dos 5 até os 8 anos. Aleluia. Até chegar à fase dos 12, ele aprendeu os livros poéticos, históricos e proféticos. Glória a Deus. Aleluia. Depois disso, os 12 anos até chegar aos 29, ele trabalhou com o seu padrasto chamado José. E naquela época, a marcenaria, carpintaria, dava muito dinheiro. Ou seja, Jesus tinha profissão. Mas Jesus também fala que o obreiro é digno, mas quem trabalha na obra. Não é vagabundo porteira, não. Meu Deus. É forte. Promessa do Pix. Vou orar por você, mas faz o Pix aí. Meu Vai Deus. ter live profética. Aí o pastor está aqui sofrendo. Vou pregar só para um. Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Aí o pastor está sofrendo, abre a igreja. No estudo bíblico não aparece ninguém. Aí no grupo da campanha. Receba nada, rapaz. Receba nada. Aleluia. Está ardendo meu coração aqui, está ardendo. Vou fazer a live aqui, aleluia, arrecadar dinheiro, aleluia. A cada profecia é 50, é 100. Meu Deus, Senhor. E o negro de pentecostalismo está crescendo. Deixa crescer. Deixa crescer. E nós que estamos financiando, pastor Genival. É nós que estamos financiando esses pilantras, esses porteiros. Deus vai levantar, pastor Bruno. Verdadeiros adoradores, pastor Bruno estava ali fora falando. Me dá só uma hora de mais de uma hora, né, pastor? Eu não peço nem, não faço questão de oferta, mas me dá mais de uma hora para me ministrar. Quem fala isso hoje? É Deus! Quem pede só gasolina, só o custo hoje? Pouquíssimo. É por isso que Deus nunca abençoe. Olha com muita raiva para mim mesmo, isso que eu gosto. Aleluia. Eita glória. É por isso que essa igreja está fracassando. Aleluia. Mas tem Filadélfia aqui que vai herdar o reino. Tem aqui que vai herdar o reino do céu. Tem Maria aqui hoje. Tem Maria que não aceita. Aleluia. O glória, o vinho acabou. Quem vai ter que fazer algo aqui? O vinho acabou. Ele está acabando de você. Não vai ficar assim. Aleluia. Glória a Deus. Ele está preocupado.
só declinando. Por isso Aleluia. que Deus não exalta muita gente. O pastor falou isso sobre ele. Aleluia. Jogos de bicho. Segundo, colocando o nome lá no negócio lá para receber. E não é pescador, né? Deus agora, mas eu vou aleluia. Jesus lindo e maravilhoso, irmão. Aleluia, o dinheiro vai vir. A Bíblia vai dizer 6, aleluia, 33. Buscai o reino de Deus, aleluia, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu fazendo a obra, e a minha casa de pé, luz paga, água paga, as contas paga, roupa nova no corpo, mas buscando primeiro a face do Senhor. Chamava choriando a maia, soca a maia. Aleluia. Glória a Deus. Quando vai despedir os 10, os 70, os 12, primeiro depois os 70, ele vai falar, não, leva 2 roupas, leva só no corpo. Aleluias. Não leva ordem, não leva nada. Esse crente de século XXI, mimado, Nutella. Oh glória, anotei aqui, ó. Aleluia, anotei aqui, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem mais gente de oração na igreja, está se acabando. Não tem milagres mais, aleluia. Os crentes antigamente traziam leite para chorar. Agora traz o celular para ver as notícias, aleluia, durante o culto. E o cacete está comendo. A gente está morrendo do nosso lado. E a gente está, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A irmã falando socorro, socorro. O irmão falando me ajuda. E você está, glória a Deus. Aleluia. Não é assim não, é olhar para quem está no seu lado e falando, irmão, vou te ajudar, se for de pé. Eu vou te ajudar, dá um abraço, eu te dou um abraço. Quem está precisando, eu vou te ajudar. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu vou pegar para você de novo. O Maia, Sorianda da Maia. Tem gente enferma aí do seu lado. Consegue enxergar nessa noite? Glória a Talvez Deus. a tua própria esposa, você não dá valor a ela. Paulo diz, Aleluia. o solteiro cuida das coisas de Solteiro. Deus. E os casados cuidam das coisas. De casados. A obra é mais importante do que o casamento. E as coisas estão se acabando. E o diabo abaixo. Mas nessa noite Maria está despertando, pastor Bruno. É por isso que nós estamos indo nas igrejas, as agendas estão chegando, para a gente pegar o microfone e profetizar. Aleluia, para a gente pegar, aleluia, o som do Senhor e falar que Ele está voltando, que a cruz ainda, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, renunciar e levar ela. Cadê o povo que está gostando da palavra? Mastiga aí! Pera, pastor, mastiga! Se o glória vai ficar mesmo aí. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse olhar para o oferta, se eu fosse olhar para o gasto, eu nem estava aqui, tinha voltado para o gasto, da onde Deus me tirou. Ganhava 5 mil durante o dia percorrido. Se eu for falar o tempo, o senhor vai trazer, minha mãe está de prova. Que eu fui no meio, eu fui na reserva, falei, Senhor, toma posse aqui desse reserva, segura aí. Fui no reserva, aí a irmã tinha combinado a gasolina, a irmã veio chorando no final da palavra, ganhei alma, o crente foi batizado, o pastor não entrou nada, chorando. Falei, irmã, o Deus que me trouxe, Ele vai me levar de volta. Glória a Deus. A Aleluia. reserva foi no ponto que eu iniciei a viagem, eu dei mais de 90 anos e voltou no mesmo ponto que eu iniciei. Aleluia. O varão disse ali, Hebreus 10, 38, que o justo viverá Pela fé. por mim até meio-dia, porque Deus sabe o meu compromisso. Glória a O justo Deus. viverá pela fé, pela obra que você carrega, o amor, a fidelidade, a paciência. Glória a Deus, aleluia. Deus está sustentando o profeta nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tivemos experiências
que tem mais de 40 anos de pastor. Pastor Genivaldo. Todos os irmãos, eu pastoreei a igreja 6 anos. Eu posso falar muitas coisas que a cozinha, aleluia, a coxinha queima. O óleo ferve, nós perdemos o óleo, tem que trocar o óleo. E o óleo é caro. Alguém está entendendo a figura de linguagem que eu estou falando? Alguém grita, pastor, tem arroz, está na água. Deus! Outras vezes vai sem tempero, está sócio, e o convidado só quer comer. Tem água hoje, meu filho, só tem água. Eu queria um refrigerante. Meu Deus! Pode dar meia volta para a porta que você entrou, porque hoje só tem água. Se você quiser beber água, só tem arroz puro e manchuba hoje. Meu Deus! Glória! Cadê o povo que vai morar no céu comigo nessa noite? Aleluia! Glórias! O tangedor tocou. Finaliza. Pastor Benedito. Pastor Benedito. Quando o tangedor tocou, ele atraiu a presença de Deus. Glória a Deus. E toda oferta, antes de a gente ofertar, a gente devemos que consertar com o nosso irmão. Ou seja, todo tipo de oferta que a gente dá, seja ela alçada, seja ela de adoração, levantar a mão, dar qualquer tipo de louvor e adoração ao Senhor, é um tipo de adoração como um tangedor. O tangedor espiritualizou todo o ambiente, as covas estavam abertas. E quando Eliseu profetizou, falando, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você não entendeu? O ambiente está espiritualizado, porque tem adorador. As covas nós já abrimos. Olha, aí a palavra de Deus desce e fala, não vai precisar ventar e nem chover. A água vai encher as covas por si própria, porque tem tangedor e tem profeta no meio da igreja. Encheu as covas sem vento e sem chuva, e os animais beberam, e os homens beberam, a cavalaria bebeu, porque tem tangedor na obra. Glórias! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não vai precisar força nenhuma sua. Quando tem tangedor na igreja, quando tem adorador de verdade. Aleluia, Senhor. Você lembra da mulher de Jó? Quando estava vivendo as bonanças, ela estava lá. Deus fiel. Anjo que desce. Meu Deus, aleluia. Aí Deus falou pro Satanás, vai e toca. Só não mexe com a vida dele, não mata ele não, mas tudo que ele tiver pode tirar. Aí a falsa adoradora pulou, quando está tudo bom, ela pulou lá. Começou a resmungar de Deus. Meu Deus. Vou dar uma olhadinha para a cara de crente aqui e vou pregar para a sua cara. Meu Deus, aleluia. No momento bom, adorador, né? Aleluia. Esse é um falso adorador. Mas Jó falou com a mulher dele. Você aproveitou o momento bom e está desprezando o ruim, né? Deus me deu. Deus tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Levanta a mão, a verdadeira adoradora. Glória a Deus, aleluia. A figura do adorador sozinho deu errado no Antigo Testamento. A mulher de Jó foi uma ferida como adoradora. Aí a mulher samaritana, no capítulo 4, Jesus toca ela no tanque. Aí falou bem assim com ela: filha, depois de ter dado a água para ela, aquela água ela sentia sede, Jesus deu uma verdadeira água. Ela falou bem assim: eu estou à procura. Glória a Deus. Tem gente ruim aqui. Glória a Deus. Eu estou à procura de ver. Ele não usou adoradores. Aleluia. Porque a figura adoradora foi manchada. Meu Deus, é forte. Adoradora sozinho. Adorador. Mas Jesus falou: estou à procura do verdadeiro adorador. Ele usou a figura de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que entendeu lá em cima do altar. Tem gente que entendeu aqui na nave da igreja. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores.
murmurar, para quando chegar o bom, dignificar a sua fé. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Maria está nessa festa, finaliza agora. É o desespero dela quando ela vê a falta de vinho. Então ela provoca, ela cria a atmosfera. Aleluias, glória a Deus, aleluias. É gente incomodada com a ação do culto. Irmãos, eu passei um processo. Eu não vou falar aqui de testemunho agora porque é longo, eu passei um processo. Dentro desse processo eu fiquei 2 anos sem pregar, sem fazer nada. Eu estava sentado no banco, olhando quem estava pregando. E o culto, os cultos, pastor Bruno. Pastor, está acontecendo os cultos. E gente indo da mesma maneira aí. Irmão, quando eu estou no culto, eu me cobro muito. Eu olho para cada um e falo, Senhor, me fala, me revela, me instrui. Não deixa essa pessoa voltar. Essa é minha preocupação como um verdadeiro adorador e como tangedor da obra do Senhor. Porque é muito decepcionante, pastor. A pessoa entrar na mesma forma, da forma e sair da mesma forma. Porque tem gente que está preocupado só com o seu bucho. Aí eu vim só receber comigo. Não está nem aí para quem está do lado. Mas eu olhando, eu falava, preciso de uma libertação. Precisa de uma cura que não me doía. Precisa de uma palavra viva. E as pessoas fazendo tudo ao contrário, porque não tem visão espiritual. Meu e Deus. dizendo que estava com Deus. Aquilo me doía. Porque eu não podia se impor. Porque eu estava naquele ato ainda se recuperando. E não podia impor, aleluia, como profeta. Mas quando eu voltei, eu falei, Senhor, enquanto eu estiver no culto, só se eu não conseguir ver, eu estiver muito cansado, alguma coisa, mas não deixa eu ir embora sem ver a necessidade do irmão e falar com o irmão que Deus está trabalhando na vida dele. Aleluia. Não deixa esse irmão que vem demoniado sair com o demônio para fora de novo. Não deixa esse irmão que veio com enfermidade sair daqui enfermo. Porque hoje a gente só quer expor o texto, mas a gente não vê a necessidade do povo. Jesus expunha o texto, falava do texto, ensinava no texto, mas a segunda virtude dele era o quê? Ver as necessidades de cada um. Aleluia, glória a Deus. E ele apontava, ele falava, tem alguém aqui com dor de cabeça? Levanta a mão. Aí a igreja toda está com dor de cabeça, levanta a mão. Isso aí é divinação. Jesus vinha, ei, você recebe a libertação. Ei, você, a cura. Ei, você não está entendendo. Vou repetir. Glória a Deus. A gente é um jogo de bicho na igreja. Aleluia, adivinhação danada, adivinha para cá, adivinha para lá, aleluia. É. Jesus não fala na cara, olha de olho a olho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, mas nessa noite tem Maria na festa. Glória a Deus. Maria olhou e falou, não tem vinho, acabou o vinho. Só que ela não generalizou, ela não espalhou que faltava vinho. O que ela fez? Ela foi pro provedor. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus falou, não é chegada a minha hora, porque o culto tem que ser organizado para a minha presença ser manifestada. Pastor, pergunta para mim, pastor, quais as características do vinho que está presente? Me pergunta essa vez. Isso aí só você me pergunta, vai ter que glória. O Senhor, a necessidade percorre tudo. Segundo, Jesus como centro. Os cultos viraram tanto o centro. O homem que é o centro. Os cultos não tem sido Cristo no centro. Meu Mas tem Deus. sido o antropocentro. Centro. Primeiro tem que incomodar. Esse incomodar vem da necessidade, a expectativa. Glória a É uma Deus. atmosfera para Deus agir no mundo através dos seus profetas. Aleluia. Amém? Quem está entendendo? Segundo, é Jesus como centro. A estrela que brilha aqui. Não é o pastor Douglas que vai te curar. Não é o pastor Delírio, nem o pastor Genivaldo. Muito menos o pastor João. É Jesus que vai te curar e tirar a vida. Terceiro, tem que ter água. O culto tem que ter palavra. Hoje o
os cultos estão em movimento, movimento para cá, movimento para lá. E cadê o avivamento? O avivamento que gera movimento. Aleluia. Fala com o teu irmão, balança ele nessa noite. Aleluia. Ainda bem, aleluia, que o microfone está pertinho ali, a gente morta para aqui perto. Aleluia. Ele está vivo aí, aleluia. Vê se ele está vivo. Balança ele com autoridade. Aleluia. O avivamento traz o movimento. Fala com ele. O avivamento. A igreja, 1, 2, 3. O avivamento traz o movimento. De novo. O avivamento traz o movimento. Ela buscou o sobrenatural. Foi falado aqui por alguém. Tem crente que entra na igreja com olho natural. Meu Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que só olhou para as bolas até agora. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Tem gente que só olhou para a mesa lá. Pega ele, Jesus. Mas Maria falou bem assim: olha, eu vim buscar o sobrenatural. Jesus está aqui. Glória a Deus. Natural, aleluia. Deixa cumprir de carnal e natural. Mas o espiritual está aqui nessa noite, pastor Bruno. Aleluia. O crente natural está falando: manifesta a tua glória, Senhor. Glória. Aleluia. Vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Talvez eu Deus. estou falando com Marias aqui, os instrumentistas ficam na bomba aí. Glória a Deus. Aleluia. Talvez a igreja me ouve nesta noite, diga amém. Tem gente que é Maria nesta noite, pastor Genivaldo. Sabe os bastidores dessa igreja. Sabe a crise desta igreja. Foi falado esse dia lá no culto de ensino, pastor João. Aleluia, comentou uma coisa eu achei interessante. O tesoureiro da outra igreja estava, aleluia, falando no orçamento para todo mundo da igreja. Ou seja, sabe do bastidor, sabe das crises. Maria, tá, irmãos? Só que se fosse outra pessoa, o que ia falar? Espalhar a crise. Pastor Genivaldo está aguentando nem ficar em pé. Tem que andar escorado. Meu Deus. A igreja está quase fechando, está tendo que pegar dinheiro emprestado. Mas esse tipo de pessoas não são Maria. Porque Maria vê o problema e não expõe o problema. Senhor, olha só Maria. Está faltando vinho. Aí Jesus entra, porque tudo isso aqui, ela incomodou, colocou Jesus no centro, trouxe água e buscou o sobrenatural. Depois de ter feito isso, olha para cá. Jesus fala bem assim, aí Jesus entra no cantor, nos cantores. Jesus entra. Encheis as câmeras. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és Maria naquela cidade, tá? Muitas talhas se secou lá naquele lugar. Mas através do Espírito Santo do vinho que está na tua vida. Muita gente tentou e vai tentar te abafar, mulher. Mas esta noite usa a autoridade que eu te dei. Usa o poder que eu dei com a Maria naquele dia, mulher. Ela vai no problema. Você lembra da mulher? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. A mulher não foi buscar macumbeiro, a viúva. Ela foi até o profeta Eliseu. Sim ou não? Sim. Varão, eu estou vendo pessoas, o filho está passando mal. Talvez eu estou até falando com pessoas aqui que gostam de benzer o filho. Tem crente, pastor? Benzendo, colocando, ai, florzinha, vai parar de soluçar. Ei, essa parada, ela fica quietinha aqui, ouvindo o meu palavra rapidinho. Glória a Deus. Vou entregar. Crente que gosta de simpatia. Volta pra cá, fica lá. Fica lá na macumba, volta pra lá. Aqui é palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente.
você está mostrando para Deus que Ele não é suficiente. É verdade. Mas Maria falou, eu sei quem é o provedor. Aleluia. Aí Ele falou, encheis as talhas de água. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Fazei tudo que Ele nos manda servir. Meu Deus. Aqui nós estamos para serviço. É porque nós estamos vivendo nessa crise, tá, irmãos? Nessa crise. Pega o microfone, tem um choque aqui no 200. Aí senta no banco. O homem está adorando, a mulher está adorando. Cadê o adorador que segurou aqui? Deu choque. Deu choque aqui, dá choque. Esse dá choque. Aleluia. Glória. O verdadeiro adorador adora na cadeira e adora com o microfone na mão, né, irmão? Aleluia. Aleluia, louvado seja. Essas é as crises que nós estamos vivendo. Maravilha. Lá abaixo, olhando, já estou encerrando. Quem está comigo nesta palavra, irmão? O diabo tentou tirar essa semente para mim não expor ela hoje. Quantos me ouvem nessa noite? O diabo tentou trabalhar na minha vida hoje para roubar a semente que ele preparou para me trazer para a igreja. Mas hoje ele foi derrotado e o nome do Senhor foi glorificado. A palavra saiu, o dono da obra está aqui, ele garante a vitória, ele garante a vitória, ele garante a vitória. E o mestre Saulo apareceu e falou, a gente conhece que o melhor vinho é dado na primeira instância e na segunda instância é dado inferior. Mas nessa festa, a glória da última casa é maior do que a primeira. Eu não sei o que você passou até aqui. Eu finalizo nessa aqui. Talvez você chegou aqui cabisbaixo com palavras de maldição, com palavras negativas, tentativas frustradas. Jesus está falando, o mestre Sala vai provar o vinho que foi derramado na tua casa. Glória a Deus. Só que não pode segurar a Aleluia. mão levantada, só quem quer. Glória a Deus. Aleluia. Porque o primeiro vinho se foi. Eu choro por isso algumas vezes. Aleluia. Aleluia. Fala, Senhor, será que aquelas portas vão se abrir de novo? Será que eu vou ser usado? Será que eu vou voltar a remanescente igual eu era antes do primeiro amor? E a gente fica preocupado com aquele primeiro vinho. Mas o mestre Sala falou, nesta festa, o segundo vinho aleluia, superior do que o primeiro. É Jesus falando, a glória dessa última casa será maior. Levanta a tua mão lá em cima até chegar no céu, aleluia. Será maior do que a primeira. O justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes Deus o